ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing Saúde, nosso encontro semanal para falarmos de marketing e comunicação na saúde. Como você sabe, toda semana debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação dos nossos colunistas, dando um destaque para este setor tão importante da economia. Bora começar? O tema desta semana é muito importante e eu particularmente adoro. Acho fundamental para qualquer empresa do setor e de qualquer mercado. Vamos falar sobre pesquisa. Pesquisa no setor da saúde, em especial a pesquisa qualitativa. Qual é o seu impacto na experiência do paciente? Tivemos o prazer de receber Marcos Barello Galo, CEO da Multimax Healthcare Marketing, que é um entusiasta do tema. Vale a pena você acompanhar. Bora lá? Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um ABC Marketing em Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, do qual eu gosto muito e tenho certeza que é muito importante para qualquer área de marketing de qualquer empresa da área da saúde. Vamos falar sobre pesquisa qualitativa em saúde. Qual o seu impacto na experiência do paciente? Obviamente, nós vamos falar não só da pesquisa quali, mas vamos comparar com a quant, vamos falar sobre pesquisa. E para falar sobre o assunto, a gente tem um expert que é apaixonado pelo tema, que é o Marcos Barello Galo, que é CEO da Multimax Healthcare Marketing, que é empresa de comunicação e marketing especializada no desenvolvimento de pesquisas quantitativas e qualitativas e avaliação da jornada dos pacientes. Ao longo de mais de 20 anos, a Multimax atendeu organizações de saúde como o Instituto do Câncer de São Paulo, Hospital Samaritano, Hospital 9 de Julho, Hospital Santa Paula, Hospital Galileu de Valinhos, Recanto São Camilo Cotia e muitos outros. Atualmente é colunista da revista digital Healthcare World, publicada pelo Grupo Mídia. Marcos, boa noite, seja bem-vindo ao ABC Marketing Saúde. Boa noite a todos. Uma honra pelo convite da entrevista. Uma honra. Marcos, primeiro, assim, muito legal por falar de pesquisa. Eu acho que é um tema tão importante quando a gente fala numa era de marketing baseada em dados, em números, né? Como pesquisa é importante. Mas antes de falar sobre o tema, eu queria que você contasse rapidamente um pouquinho da tua trajetória e da Multimax. Então, eu criei a Multimax em 1995 para ser uma empresa de pesquisa de mercado quantitativa e qualitativa. No ano 2000, eu fui convidado por um amigo muito querido, Paulo Malafaia, que ele era gerente do Sindicato dos Hospitais, o Sindosp. E eu fui atuar na área de marketing. Bom, eu me apaixonei sobre o tema hospitais, e uma coisa puxou a outra. A partir de 2005, eu também trabalhei numa entidade filantrópica, que era o Sanatorinhos, que é uma OS. E aí nós começamos a desenvolver uma série de metodologias de avaliar a satisfação de pacientes, quantitativos e qualitativos, né? E a partir daí foi indo, né? Foi acontecendo e eu me apaixonei pelo tema, né? Fantástico. Muito legal. Bom, vamos falar sobre o tema. Na sua opinião, Marcos, qual a importância da pesquisa de mercado para o segmento de saúde? Olha, é fundamental. Inclusive, hoje, que nós vivemos as grandes metodologias UX e PX, né? O UX, imaginando que é Consumer User, né? E o PX, que é o Patient Experience, desculpe aí da falta do sotaque, que é Customer Experience e Patient Experience. A partir daí, principalmente depois de 2016, com o crescimento das mídias sociais, e começou a se criar as pesquisas online. Quer dizer, isso muito importante,
Antes já existiam pesquisas de avaliação, mas elas eram quase todas analógicas, quase todas presenciais. Você obrigatoriamente tinha que conversar com alguém por telefone ou pessoalmente, tinha um questionário, anotava os dados e entregava isso para o cliente. Hoje em dia, o que aconteceu? Muitas empresas fazem esse tipo de pesquisa online, né? Que são as pesquisas que são feitas via e-mail ou via SMS ou via WhatsApp. E apareceu também uma outra metodologia a partir de 2006, que o famoso Net Promotion Score, produzida pelo Fred, né? Fred Weinreich, que é da Bain & Company. Eles escreveram um texto muito interessante, que era a pergunta definitiva, que era a história do NPS, né? Aquela história do 0 a 10. Isso foi um rastilho de pólvora nas avaliações quantitativas e praticamente todos os grandes hospitais usam essa metodologia, que é a metodologia do NPS. Hoje talvez seja um dos itens mais importantes, ou seja, toda empresa teria que ter uma pesquisa de NPS? Sem dúvida. O NPS é uma metodologia simples, né? Ela é complexa nas suas análises, mas ela é simples na sua aplicação. Relembrando que você dá uma nota de 0 a 10 sobre a que ele chama, né? O Fred chamava, né? A pergunta definitiva, né? O famoso, vou fazer um merchandise aí do livro dele, né? Ele fala sobre a pergunta definitiva. A pergunta definitiva você indicaria o seu produto ou serviço para alguém? E daria a nota de 0 a 10. De 0 a 6 são chamados detratores. Só relembrar isso aí para ficar interessante. Não, até é importante porque deve ter gente que não conhece ou não sabe em profundidade. Então, você tem uma nota de 0 a 10, sendo que de 0 a 6 eles são detratores, ou seja, quem dá de 0 a 6 é um detrator. 7 e 8 são os neutros ou passivos, e os 9 e 10 são os promotores. Como é que funciona a metodologia? Você diminui você pega os promotores menos os detratores, esquece os neutros e obtece o nível NPS. Né? Como é 0 a 10, fica a porcentagem, então você tem o famoso número NPS. Né? Isso, praticamente todas as organizações estão usando essa metodologia, porque ela acabou virando um padrão, entendeu? Todo mundo acaba se comparando a partir, meu NPS é 78, meu NPS é 80. Porque fica um fator igual para todo mundo, né? Exatamente. Para comparar, né? Em termos de equilíbrio, né? E sem contar a facilidade que você tem. Você simplesmente dispara, faz uma pergunta, na área de saúde é muito comum, quer dizer, a pessoa vai vai num médico, por exemplo, vai no médico, o médico passa toda a experiência, toda a jornada, ele chega, o cartão, ou fala com a recepcionista, fala com o médico, na saída, a empresa já dispara um número de 0 a 10 para avaliar naquela experiência o que aconteceu, e a partir daí gera o NPS da pessoa, que depois é somada para todos eles. Né? É isso que tem feito, e é um padrão, virou um padrão mesmo. Muito legal. E quando a gente fala de pesquisa qualitativa, qual o impacto na experiência do paciente? Ela pode trazer resultados e insights que possam ajudar a área de marketing a guiar os negócios da empresa, as campanhas. Como que a gente pode compreender esse público? Ela pode até ajudar na fidelização, ou seja, quando eu faço uma pesquisa quali, ela ajuda o marketing a guiar produtos e serviços, campanha, fidelização. A quali, e talvez eu vou até colocar assim, a qualitativa e a qualitativa em profundidade, ela é importante para a área de marketing? Fundamental. Quer dizer, quando as metodologias qualitativas foram introduzidas, lá atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela movimentação dos psicólogos na área corporativa, o que você precisa saber? É a ânima da pessoa, o que tem dentro, o que ela quer falar sobre o assunto. Uma coisa que é muito importante é você dar uma nota. Notas são muito importantes, a gente é avaliado por notas desde criança, sabendo que o nota 10 é sempre o bom e o nota 0 é ruim, só que você precisa falar além disso. Quer dizer, você precisa explicar, você precisa contar a história. E os métodos qualitativos são fundamentais. Na área de saúde, então, muito maior. Eu tenho vários casos ótimos
de notas altas que, na verdade, acabam se transformando numa crítica, e notas baixas que acabam sendo elogios. Quer dizer, se você colocar as duas metodologias junto, quer dizer, você tem um número, a partir daí você entende este número, isso fica fundamental. O que acontece hoje é que as pesquisas qualitativas, elas são artesanais. A palavra é justamente essa, porque você precisa escolher a pessoa com quem você vai falar, a pessoa precisa ter um índice de verbalização para poder contar a história que você está contando, você tem que ter entrevistas em profundidade, ou seja, precisa tempo para escutar, para falar, precisa de entrevistadores profissionais para entender. E o que acontece? No mundo que a gente vive, um mundo muito rápido, muito dinâmico, a pesquisa qualitativa precisa do seu tempo, né? Muitos bons hospitais, eu conheço vários, né, até empresas que fazem NPS, percebem a avaliação importante das qualitativas. Isso é muito importante. Ela complementa, Marcos, vamos dizer, você tem o NPS, óbvio, você tem lá o teu número, que é um norte, né? Uhum. Mas a qualitativa ajuda a compreender algumas coisas, ou ela traz mais subsídios, porque aí é o que você falou, né? Tem o tempo tanto de ouvir, quanto de interpretar, e como, de certa forma, tabular isso, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Tem um exemplo interessante, até meio bobo, que é a história de você paquerando uma garota. Entendeu? Quando você está olhando com a garota, de repente a garota te dá uma piscada ou te dá um sorriso. Esse é um NPS 10, certo? Ou seja, chegou no NPS 10. Só que você precisa conversar com a garota, concorda? Sim. Você precisa falar sobre ela, quem você é, o que você gosta, o que você faz. E a partir daí, a garota acaba entendendo, entendeu? A piscada que você levou, para o bem ou para o mal. Entendeu? Então, a interpretação do dado, entendeu? Conversando, todo mundo na área de saúde tem muitas histórias, principalmente os familiares. Quer dizer, não é apenas avaliar o paciente, você avalia a jornada do paciente. Muitas metodologias qualitativas usam exclusivamente os familiares. Eu te dou um exemplo. Você está passando por uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes, o paciente não sabe o que está acontecendo, entendeu? Se a cirurgia for maior, a pessoa fica dormindo a maior parte do tempo. Ele não consegue entender a jornada. Porém, a pessoa tem um acompanhante, a esposa, o filho, o marido, a esposa, e ela está muito atenta. Então, o que acontece? Você soma os dois entendimentos, né? Ele acaba te explicando a jornada. Então, o importante da qualitativa é você determinar quem é essa pessoa que pode falar, né? E não é todo mundo que tem capacidade de verbalizar o que está falando, né? E tem um detalhe, né, Marcos? Não sei se você concorda, que como você falou, você tem que ter entrevistadores profissionais que vão saber perguntar, vão saber interpretar, mas muitas vezes a gente também tem que ver se o entrevistado quer falar, né? Exatamente. Porque ele tem que se dispor a dar um tempo e a falar e se abrir verdadeiramente, né? Exatamente. Tem uma coisa muito importante, que é uma fase, isso acontece muito, eu escutei isso semana passada. Eu estava falando com um grande ouvidor de um hospital grande aqui de São Paulo, e ele estava com uma dúvida tremenda. Ele não entendia, ela tinha um número muito baixo de detratores, baixíssimo, estava 5, 4, era um número muito baixo, porque é um hospital muito bom. Só que ele ficava curioso para saber por que aqueles 3%, baixíssimo, eram detratores, entendeu? Só que essas pessoas, elas não falavam, porque o grande problema da pesquisa online, e eu chamo um problema, na verdade um detalhe, é que muita gente não tem paciência de explicar a nota baixa que deu. Entendeu? Os brasileiros, de maneira geral, eles falam e não escrevem, entendeu? A gente tem essa dificuldade, todos nós temos, de escrever uma... E, geralmente, você pega ela num momento, se você manda um NPS no momento que você está tirando o carro no estacionamento, a pessoa se interessa em escrever, dá uma nota, e naquele momento, sei lá por que, ele deu nota 3, entendeu? Não sei, e tem um detalhe, né? Porque o hospital, ele tem uma série de itens, né?
Então, você tem lá o atendimento do médico, você tem a hotelaria, Isso. você tem a alimentação. Então, e às vezes você fazer um NPS geral de tudo, ele meio que vai fazer uma média, né? Ele pode falar, eu gostei da hotelaria, não gostei da alimentação, gostei da enfermeira, não gostei do médico. É preciso saber como interpretar todas essas nuances, né? E outra coisa interessante, quando o Fred criou isso na Bain & Company, ele definia o quê? A pergunta definitiva. Ele imagina uma pergunta só que pudesse abarcar tudo. Muitas áreas da economia, você pode fazer uma pergunta definitiva. Com o caso da área de saúde, é muito difícil justamente por tudo isso que você falou, entendeu? Perfeito. O que acontece? Você tem NPS fracionados, entendeu? Que gera a pergunta definitiva. Mas mesmo assim, eu volto a te dizer, a pessoa não tem tempo, a não ser que seja num caso muito especial, eu sempre brinco, né? Ou seja, a pessoa está muito feliz ou está muito triste. É isso que eu ia falar. Entendeu? Geralmente quem está muito bravo que escreve mais de quem está muito feliz, ou não? É só uma impressão. Olha, geralmente quem está muito bravo. Quem está muito feliz agradece a Deus. Quem está muito ruim agradece ao espinafre médico. Entendeu? Infelizmente é assim. Mas eu te conto uma história mais interessante sobre isso de nota 10 complicada. Eu trabalhei num hospital da periferia de São Paulo e tinha um médico, imagina aquele médico cientista, o Einstein. Uhum. Cuidava dos pacientes, era um homem maravilhoso, cuidava de todo mundo, só que ele não estava nem aí com as roupas que ele usava. Perfeito. Ele tinha um sapato, eu até cito, é um sapato branco. Uhum. Um sapato branco já tinha que ser substituído há muito tempo. Só que ele não estava nem aí com o sapato branco. E ele atendia todo mundo. O que acontece? Toda vez, dava nota 10 para o médico e todo mundo falava o seguinte, puxa vida, ele é tão legal, mas esse sapato é tão horrível. Entendeu? Quer dizer, depois nós conseguimos falar com o médico do tipo, olha, você precisa se apresentar um pouquinho diferente porque você é muito bom. Aquilo que eu estava te falando antes, você dá uma nota 10 para alguém e lá dentro tem uma crítica. Entendeu? Perfeito. Não, é muito bom isso, porque são detalhes, né? Sim. Que às vezes parecem bobos, mas podem fazer uma diferença, né? Importante. Tremenda. Eu tenho uma outra historinha rápida que aconteceu que não é tão positivo. Aconteceu com uma amiga irmã que está passando por um problema muito difícil de um câncer. O que ela fez? Ela foi num ótimo hospital, ele falou com um fenomenal médico e ele recebeu, logo depois, ela recebeu o NPS. Só que foi justamente no momento, Leonardo, que ele recebeu o diagnóstico. E aí vem esse detalhe, né? Esse é acho que um ponto importante. É quando aplicar, né, Marcos? Porque isso pode dar uma diferença absurda, né? O momento dessa aplicação. Essa minha amiga, ela não teve nem palavras. Ela queria escrever uma carta para o hospital, dizer o seguinte, olha, pessoal, eu fui muito bem tratado, mas nesse momento eu queria ser cuidado, eu não queria cuidar, eu queria falar do que estava acontecendo comigo, entendeu? Faz parte do protocolo do hospital, não é que o hospital está errado, entendeu? É o momento que você tem que abordar, entendeu? No INCESP, que o hospital para nós foi uma honra de trabalhar no Instituto do Câncer, Instituto fantástico. Lá, todas as nossas metodologias eram presenciais e a gente abordava com muito cuidado, porque todo momento na área é muito delicado, entendeu? Sem dúvida. Não, a gente vai falar mais sobre isso. A gente está chegando ao final do primeiro bloco. A gente vai voltar para falar sobre pesquisa, não só qualitativa, mas pesquisa de mercado em saúde. Uhum. Você não saia daí que está imperdível. O Marcos está fantástico. O primeiro bloco já foi bom. Tenho certeza que o segundo vai ser melhor. A gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já já.
Bom, pessoal, estamos de volta com a ABC Marketing Saúde e eu, Luciano Bonetti, estou com Marcos Barelo Galo, que é CEO da Multimax Healthcare Marketing. O primeiro bloco já foi incrível, a gente falando sobre pesquisa qualitativa em saúde, não só qualitativa, mas pesquisa em geral e qual é o impacto disso na experiência do paciente. Marcos, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre a questão ali do NPS, da qualitativa. Eu quero começar esse bloco fazendo aqui um comparativo. Por que usar a qualitativa e não a quanti para entender a experiência do paciente? E quais são os diferenciais desse tipo de abordagem? Olha, as perguntas, as duas metodologias, quantitativas e qualitativas, elas são complementares, entendeu? Uma analisa o universo a partir de uma amostra representativa, isso é muito importante, quer dizer, você tem 150 mil atendimentos, você faz um cálculo estatístico e chega naquele mundo, no mundo dos grandes números, isso é fundamental. Quando a gente fala de números, mais ou menos, qual seria o número ideal em termos de porcentagem? Depende muito da característica do universo, entendeu? O universo é aquela história, você não tem uma porcentagem definida. Certo. Depende da complexidade, se o universo é homogêneo, ele é uma característica, se ele é heterogêneo, é diferente. Geralmente, se os universos são heterogêneos, os números são maiores, pesquisas eleitorais, por exemplo, as amostras são imensas, justamente porque é muito heterogêneo. Na área de saúde, as coisas são mais homogêneas, então os números tendem a ser menores. Então, depende de muitos livros, de muitos cálculos a partir disso. Você não tem um número mágico, assim, do tipo, entendeu? Isso é uma das coisas que é um dos problemas das pesquisas online. Porque a pesquisa online, ela dispara para a pessoa e você recebe diante da vontade da resposta. As amostras são muito complicadas de serem avaliadas, mas acabam sendo boas pela quantidade de respostas, entendeu? Já a pesquisa qualitativa são metodologias chamadas não probabilísticas, ou seja, você escolhe unidade, a pessoa dentro, por uma coisa que é chamada de capacidade de verbalização, principalmente. Ou seja, uma pessoa que tem capacidade de falar de si e dos outros. Você sempre conhece aquela pessoa, né? Você sempre aquela dona de casa ou aquele amigo seu que junta em torno de um grupinho, ele acaba falando bastante. Né? Ele fala dele, fala dos outros. São pessoas com alta capacidade de verbalização, que não tem nada a ver com inteligência, entendeu? Muita gente não fala e ao contrário, né? Muita gente fala bastante e acaba não tendo muito conteúdo. Mas essa é a diferença básica das duas metodologias. A quantitativa, ela é mais fácil, entre aspas, tá? Porque você dispara, você pode responder muito facilmente, quer dizer, você está lá, ou recebe um e-mail, você recebe um WhatsApp, isso é muito rápido, muito prático. Isso impactou os custos de uma maneira dramática, ou seja, os custos de uma pesquisa há 20 anos atrás, eu não vou nem dizer, foi muito reduzido. E outra coisa, a tecnologia propiciou isso? Muito, e muitas empresas de tecnologia entraram no mercado de pesquisas, que naturalmente não eram empresas de pesquisa. Muitas empresas de pesquisa, eu posso falar sobre várias grandes, a gente pode citar o Ibope, por exemplo, o Ibope não conseguiu se adaptar e ela acabou se transformando de um outro jeito, ela não conseguiu se transformar com a agilidade dos grandes players de mercado. Eu posso citar pelo menos dois que são muito bons, a HFocus, por exemplo. A HFocus, ela faz um trabalho maravilhoso e criou as benchmarks também. Eu posso falar dela, né, que é muito boa, e faz um trabalho maravilhoso. Tem várias. O Marcos, você falando disso, que a tecnologia, né, ajudou nessa questão dos custos. Antigamente também se fazia pesquisa por telefone. Não se usa mais isso hoje? Ou ainda se usa, por exemplo, ligar para as pessoas para fazer uma série de perguntas? Ainda é feito esse tipo de pesquisa? Olha, todas as metodologias coexistem. Entendeu? Se você vai no centro de São Paulo, tem sempre alguém. A única coisa que a prancheta virou um tablet, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente fazendo o famoso intercept. O intercept é que você laçar a pessoa pelo perfil, entendeu? Ainda existe essa metodologia. Por telefone, também, principalmente de pesquisas qualitativas, né? A facilidade aí, e isso é uma coisa que aconteceu a partir
desse drama da pandemia, a tecnologia de fazer o que nós estamos fazendo agora, conversando, entrevistando, também ajudou bastante das pesquisas qualitativas. Muitas entrevistas em profundidade são feitas dessa forma e que reduzem muito o custo, né? Quer dizer, a tecnologia de pesquisas quantitativas por telefone, desde que você use é diferente de você falar uma pergunta aberta de um questionário do que uma pesquisa qualitativa. Mas muitas perguntas abertas, dificilmente, como eu falei no outro bloco, as pessoas têm paciência de escrever. Mas às vezes falando ali, né? Exatamente. A pessoa, muitas vezes, o que está acontecendo hoje é identificar a pessoa, pedir se a pessoa quer falar, marca um horário. Olha, eu te falo que parece que não, mas é. Se você telefona para a pessoa que foi num hospital e fala o seguinte: olha, eu sou o Marcos do Hospital X, a sua experiência foi tal, você teria 15 minutos para falar sobre a sua jornada? Se eu te falo que 95% dos pacientes concordam de conversar, porque é a vida das pessoas. Perfeito. Entendeu? Elas sabem que isso vai ajudar para o mínimo. E até tem um lado, né, de você mostrar que você está querendo ouvir. Exatamente. E, obviamente, o paciente pensa, bom, ele está querendo me ouvir porque ele quer melhorar, né? Exatamente. Ninguém quer ouvir para piorar, né? Exatamente. E tem um outro momento que aconteceu, e eu posso contar isso com um médico que eu considero o papa da experiência do paciente, que é o professor e doutor Marcelo Alvarenga, que criou toda essa história a partir do escritório de a experiência do paciente, no Einstein. Ele que praticamente começou toda essa história, porque dois mundos se juntaram. Juntou o mundo da pesquisa de avaliação com o mundo de entender a jornada do paciente. Entendeu? Quando o doutor Marcelo criou essas duas, e ele é um grande entusiasta dessa história, né? Tem várias pessoas, desculpe, mas o Marcelo é o grande papa, ele é que fala sobre isso. Isso incentivou os hospitais, a partir daí fornecedores como HFocus nascem, para analisar não apenas a satisfação do paciente, mas entender a jornada do paciente. Perfeito. Não, isso é muito legal. O Marcos, a gente falou aqui do NPS, falou de Quanti e de Quali, né? A gente falou aí de aplicar por SMS, por WhatsApp, por telefone, por e-mail, presencialmente. Para a gente dar pelo menos nessa primeira parte sobre essas metodologias, e aí depois eu quero fazer outras perguntas. A pesquisa de Focus Group se aplica para instituições de saúde? Você acha que é viável fazer? Muito, muito. O grande problema é justamente isso no momento que a gente vive e de reunir as pessoas, entendeu? O que acontece no Focus Group de um produto qualquer? Vamos imaginar automóvel. Uhum. A relação que você tem com o automóvel é diferente que a relação de você cuidar da sua própria vida. Perfeito. O Focus Group, hoje em dia, ele é pago. Ou seja, você contrata a pessoa dentro do perfil, você está lançando lá o Volkswagen Virtus. Você contrata a pessoa recebe em dinheiro e participa do grupo de discussão e fala sobre o assunto. Ou seja, os assuntos não são, quer dizer, receber dinheiro para ter a sua informação, tudo bem, dentro de um mercado automobilístico. No mercado de saúde, que é um mercado não tão maduro quanto o mercado automobilístico, existe uma certa dificuldade em você criar grupos para discutir sobre esse assunto. O que os hospitais têm feito hoje é uma adaptação, que eu posso falar, né, sobre os conselhos consultivos. Eles usam uma metodologia de focus group a partir da área, principalmente de recursos humanos, e a partir desse grupo de discussão, que também é separado a partir de faixa etária, a partir de idade, porque é muito difícil, você não pode misturar os grupos, porque senão fica uma confusão, né? Quer dizer, você não pode colocar pessoas de 18 anos para pessoas maduras. Então, o que está acontecendo? O mercado está se transformando, né? Não deixo de dizer que um conselho consultivo é um focus group, entendeu? É uma pesquisa em profundidade. A diferença da entrevista em profundidade é que o grupo chega numa determinação junto, ele chega a um consenso sobre o assunto.
entendeu? Você discute sobre o assunto e tem os convergentes e os concorda e discorda sobre o assunto. E a vantagem do Docus Fruit é que você consegue fazer modelos, né, que também são utilizados também na Design Thinking, que também é um Focus Group, entendeu? Que você cria os modelos. Então, e esses conselhos consultivos, eles têm aumentado nas empresas de saúde, nas organizações de saúde? Muitos hospitais, eu tenho acompanhado muitos, entendeu? Eles entendem os pacientes de uma maneira muito. Tem uma série, é que eu estava te falando no outro. Você precisa ter muito cuidado de selecionar e convidar os pacientes, entendeu? Você não precisa você não pode colocar um paciente que esteja num momento muito delicado da vida. Você também não pode que esteja em litígio, entendeu? Eu já te adianto hoje que nos hospitais o litígio acontece em quase 95% do tempo por falta de comunicação. Um entende um, outro entende outro. As ouvidorias são cheias porque muitas vezes as pessoas não se entendem, entendeu? Falta um processo aí, talvez, de comunicação um pouco melhor. Exatamente. Ô, Marcos, a gente falou aqui dessas metodologias. Com qual periodicidade é importante realizar esse tipo de trabalho? Todo ano? Assim, né? Porque, como você falou, tem o desdobramento, né, de você fazer a pesquisa, interpretar, chegar nos dados, e esses dados levar à tomada de decisões, né, que é o que se espera, né, pesquisa levar informação, dados, para que o hospital possa tomar decisões, tomar ações em virtude dessa pesquisa. Com qual periodicidade seria interessante realizar esse tipo de trabalho? Olha, as metodologias quantitativas, eu sempre gosto de dar o exemplo de um quadro, entendeu? O quadro versus a fotografia. A pesquisa quantitativa é uma fotografia, naquele momento. Quanto mais rápido você tiver a fotografia, mais rápido você vai entender. Em hospitais, em organizações de saúde, quanto mais rápido você tiver a resposta do assunto, melhor. Muitas metodologias usam no mesmo instante. Quer dizer, a pessoa recebe o NPS e poucas horas depois, poucos até minutos depois, você já tem o resultado. Quanto mais rápido você tiver, melhor. A metodologia qualitativa é um quadro, entendeu? Você tem que ter um tempo para poder pintar, para poder fazer, e o quadro é diferente de uma fotografia, você tem tempo de você entender e contemplar muito mais rápido, muito mais tempo, né? Nas pesquisas qualitativas, se você fizer uma por mês, tendo muito cuidado de selecionar as pessoas, você consegue fazer uma boa pesquisa, dependendo, quer dizer, se você fizer pesquisas em profundidade, você tem um tempo para juntar e fazer os verbatins, né? Fazer a metodologia que dá o resultado final da pesquisa qualitativa, que é completamente diferente da quant, né? Se você fizer um mix de metodologias qualitativas, se você fizer um BAN por mês, entendeu? Volta a te falar, guardando todas as peculiaridades dos entrevistados, fica maravilhoso. Nas qualitativas, isso. Nas quantes, o mais rápido possível, porque é isso que as pessoas querem, entendeu? Várias vezes, tipo, aquele banheiro estava sujo mesmo, e eu queria, entendeu? Isso tem que acontecer. E banheiro sujo, infelizmente, no hospital, quer dizer, a pessoa só entrevista, a pessoa sai e no dia seguinte o cara de limpeza. É sempre assim, entendeu? Quer dizer, na hora que a pessoa... Agora, para a gente finalizar, eu queria colocar mais duas questões. A gente tem ainda um pouquinho aqui de tempo, pouco tempo, mas são duas perguntas importantes. Primeiro, como você disse, o preço, né, o valor da pesquisa reduziu-se bastante por conta da tecnologia. Hoje, qualquer empresa de qualquer tamanho pode começar a fazer pesquisa? Eu estou falando isso porque às vezes você tem aquele médico, aquele dentista, aquele psicólogo que está montando a sua clínica, a clínica é pequena, ele já pode começar com a cultura de pesquisa? E a segunda pergunta, se você já quiser emendar, que recomendações você deixaria para os profissionais de marketing que trabalham em instituições de saúde sobre o tema de pesquisa? Olha, como a gente falou agora há pouco, a tecnologia impactou decididamente. Tem vários aplicativos que aplicam pesquisas para qualquer um, quer dizer, o Google tem o Docs, tem várias coisas
que falem sobre isso. Muita gente acaba usando essa metodologia. O grande problema é você conhecer as técnicas, entendeu? Eu cito várias lives e vários cursos online explicando como fazer isso. Se uma clínica, e você tem um número muito próximo e você está muito ligado a essas pessoas, eu não vejo problema nenhum. Os profissionais, entendeu? Se eles tiverem essa cabeça de conhecer as pessoas. Por exemplo, eu vou citar o caso do curso, chama Connect, EXP, me desculpe, do Dr. Marcelo. Ele está fazendo uma série de cursos que explicam esse assunto. Quer dizer, um profissional de saúde, um médico que queira aplicar no seu consultório sobre isso, ele vai entender o assunto a partir do Dr. Marcelo e a partir consegue aplicar. As grandes empresas, elas realmente precisam ter uma estrutura pela dinâmica da coisa. Você consegue fazer isso, graças a Deus, a gente tem muitas coisas, né? Eu estava falando a história, um outro exemplo rápido, meu filho começou a gostar de máquina de escrever, né? Que ela adora, porque já sai imprimo junto, né? Uhum. Então, o que acontece? Não tem backspace, entendeu? É horrível, não tem. Mas você tem o seguinte, quer dizer, hoje a gente tem um texto perfeito, feito a partir do Word, que há 20 anos atrás era impossível de fazer, né? Isso derrubou muitos custos, como eu tinha te falado, né? O que eu falo para os profissionais da área de saúde é que todos acabam se transformando em divulgadores e avaliadores do processo. Essa jornada da paciência, da experiência do paciente, transformado todos eles, entendeu? Eu tenho um caso fantástico, eu estava falando e eu posso citar porque ele é maravilhoso, sobre antes da reforma dos samaritanos, tinha o pronto-socorro das crianças que ficava do lado. E você sabe o seguinte, eles conseguiram perceber, a partir de uma pesquisa, que a grande preocupação que o pai tinha, a partir do momento que o filho dele já estava bem cuidado, era, meu Deus do céu, onde é que está meu carro? Entendeu? Quer dizer, a gente conseguiu transformar isso nos recepcionistas das pessoas, e a partir do momento que ele chegava em casa, já falava o seguinte, falava assim, olha, pode cuidar do seu filho, porque nós vamos cuidar do seu carro, ele vai ficar nesse estacionamento, fica tranquilo, fechadinho. Entendeu? Esse tipo de coisa é uma avaliação que eu estava te falando, quer dizer, um mix de quanti e quali. E a própria pessoa, o manobrista, ele intrajetou a história. Nós contamos para ele o seguinte, olha, rapazes, a pesquisa determinou que o teu trabalho é legal e é importante, e você precisa processar, e precisa fazer isso. Todos eles adoraram, eles se sentiram valorizados, entendeu? E não tinha mais nenhum tipo de problema nesse assunto. Isso é muito legal, né? Porque você vê, como a cabeça do consumidor funciona, né? Ele chega ali com uma preocupação, aquilo saiu da preocupação dele, sobe a outra preocupação, né? Exatamente. É muito louco isso, né? Porque era uma coisa, antes da reforma, hoje que está maravilhoso, um carro ficava em cima do outro, e a gente sabe a relação entre os paulistanos e o automóvel, entendeu? E nenhum deles estava, quer dizer, a partir do momento que o meu filho está bem cuidado, pelo amor de Deus, vão amassar meu carro. Entendeu? Quer dizer, e principalmente nós, homens, né? Quer dizer, sempre a mulher dava uma bronca, pô, pelo amor de Deus, estou pensando no carro. Não é que... ele cuidava e aí o hospital teve essa sensibilidade, entendeu? Fantástico. Não, muito legal. Bom, olha, foi incrível o nosso papo. Marcos, eu quero te trazer mais vezes aqui, até falar depois com a Lê, a gente vai ter o Fórum de Marketing e Saúde, seria legal ter tua presença lá, porque eu sou apaixonado também por pesquisa, eu sou um profissional de marketing que acha que tudo tem que ser baseado em pesquisa. Exatamente. A gente não pode ir para os achismos, as pesquisas trazem coisas muito legais para a gente, como você falou, histórias importantes. Bom, quero agradecer demais a tua presença no ABC Marketing Saúde. Foi um prazer. Foi fantástico. Obrigado a todos. Canal sempre aberto aí para você, viu, Marcos? O trabalho de vocês está maravilhoso, eu acompanho. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, e você continua aí assistindo o ABC Marketing Saúde. Como você sabe, no último bloco a gente vem com as notícias da semana e a participação dos nossos colunistas. A gente volta já.
Estamos de volta com o ABC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde. Roda a vinheta! ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, pessoal do ABC da Comunicação. Aqui é Milena Berno, diretora de marketing da Ebert Comunicação. E a gente está aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre marketing digital. Hoje a gente vai abordar o assunto blog. Por que ter um blog dentro do seu site? Qual a importância disso, né? O blog, ele é muito interessante porque você pode abordar vários assuntos e trazer marketing de conteúdo para dentro do seu site. O marketing de conteúdo ajuda você a se posicionar melhor nas ferramentas de busca, como o Google. Porque dentro do blog, dentro desses assuntos abordados das notícias ou das matérias que você vai colocar dentro do seu blog, você pode embutir as suas palavras-chave que são relevantes ao seu negócio. Então, você trabalha na área de saúde e trabalha em determinado segmento, né? A sua empresa atua em determinado segmento. E essas palavras que são pertinentes a esse segmento devem estar dentro desses assuntos abordados no blog. Então, você pode responder a questões, né, dúvidas que pessoas buscam no Google, procurando resolver problemas, resolver dores. Você pode abordar essas questões dentro do Google. Você pode colocar itens, né, que resolvam problemas. Então, vamos supor, como resolver o problema X, passo 1, e você vai colocando passo 2, passo 3, e vai abordando esses assuntos para que as pessoas encontrem uma solução de problema dentro do seu blog. O que acontece? Com a abordagem desses assuntos, você gera tráfego para o seu blog, e dentro dos assuntos do blog, você coloca um link ali para dentro do seu site, que vai estar falando, que vai estar ajudando essa pessoa a resolver esse problema dentro do seu site. Então, de repente, um exame, uma consulta, que ela pode ser agendada ali por dentro. Então, você está abordando um assunto sobre uma doença, né? Então, você está ajudando a resolver aquela questão da doença. E aí, dentro do seu site, você leva aquela pessoa a agendar uma consulta dentro do site. Existem várias formas de se abordar o marketing de conteúdo, né? O inbound marketing. E ele é muito interessante para ajudar no SEO, né, que é a busca orgânica nas redes de pesquisa, tá ok? Se você gostou dessa dica, segue lá a página da Ebert Comunicação. Nós temos sempre colocado conteúdos legais lá no nosso Instagram. E segue também aqui, se inscreve aqui no canal da ABC da Comunicação e continue acompanhando a gente, tá ok? Muito obrigada, até a próxima! Obrigado, Milena, por mais uma participação no ABC Marketing Saúde. Vamos para o giro de notícias? Murilo Fernandes é o novo CEO da Salux. O profissional assume o comando executivo da empresa com a missão de ajudar a Health Tech 100% brasileira, especializada em gestão hospitalar, a dobrar de faturamento nos próximos 3 anos. Vital Proteins fecha parceria com Jennifer Aniston para ajudar os brasileiros a encontrarem seu bem-estar com colágeno. A atriz se uniu à marca líder em colágeno como Chief Creative Officer Global. Grupo São Cristóvão Saúde anuncia novo patrocínio com a Portuguesa. Equipe de futebol feminino é contemplada com patrocínio do grupo e disputará Campeonato Paulista A1 com novo uniforme. MV promove campanha de aniversário com foco no cuidado com a saúde dos brasileiros. Empresa completa 34 anos com campanha 360 e VT na TV Globo. Oi, hoje eu vim contar um pouco da minha história. A gente já deve ter se encontrado, pois eu nasci já faz um tempo. Com o passar dos anos me desenvolvi, ganhei prêmios
e sei que fiz a diferença. E continuo evoluindo. Não é à toa que fui protagonista no primeiro hospital 100% digital do Brasil. Muito prazer, eu sou a MV, maior empresa de tecnologia para a saúde da América Latina. MV, 34 anos com você. Estas e outras notícias você pode acompanhar acessando o portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. Vem aí o 4º Fórum de Marketing em Saúde organizado pela ABCcom com o apoio da Ebert Comunicação. Com grandes palestrantes, uma área de negócios, se a sua empresa tem interesse em participar do nosso evento, entre em contato com a nossa equipe. Campanha Dialogue a Diabetes entra em sua segunda fase com filmes na TV aberta. Os filmes abordarão o mundo do diabetes e contarão com a participação do jornalista Tom Bueno e do médico Dr. Fábio Frage Filho, endocrinologista e presidente da ANAD. A campanha será vinculada nos intervalos da programação da TV Record. Camila Pupo Nogueira, gerente de marketing da Genoma Lab, fala sobre a campanha. Olá! O diabetes é conhecido como uma doença silenciosa e pode deixar sequelas graves se não for tratada. Ela atinge mais de 16 milhões de brasileiros e metade deles nem sequer sabe que tem a doença. Nós, da Genoma Lab, temos a promoção da cultura da saúde e do bem-estar em nosso DNA. Por isso, resolvemos lançar a campanha Dialogue a Diabetes, para aumentar a conscientização sobre a doença, sobre o diabetes e que as pessoas possam identificá-la. Queremos mostrar a importância do diagnóstico precoce. A gente procurou usar uma linguagem didática e acessível nos 10 vídeos que serão veiculados de agora até o final do ano. São vídeos educativos que falam sobre prevenção, sintomas, sinais, além de dicas para os pacientes. Toda essa campanha foi feita a 4 mãos com a ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, que é uma das principais entidades desse setor. Além da ANAD, a TV Record está nos ajudando a divulgar os filmes na sua programação. Outro grande parceiro é o jornalista Tom Bueno. Ele possui o canal Um Diabético e ele convive com a doença há mais de 15 anos. Nosso maior objetivo aqui com a campanha é que ela atinja o maior número de pessoas, levando informação e saúde para todos os cantos do Brasil. Dialogue Diabetes. O que é diabetes? O diabetes é uma doença crônica causada pela falta ou diminuição da ação de insulina. Quando isso ocorre, a glicose fica acumulada no sangue. Isso pode trazer vários problemas de saúde. O diabetes pode ser o tipo 1, que surge na infância ou na adolescência, ou o tipo 2, que desenvolve normalmente em adultos acima de 40 anos. Cuide do seu estilo de vida, fique atento aos sintomas, converse com o seu médico. Camila, obrigado pela sua participação no ABC Marketing Saúde e pela importante campanha. Agora chegou o momento da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Imperdível. Olá, bem-vindos a mais uma pílula. A moda agora é falar que o paciente está no centro de tudo. Eu acho isso fantástico, desde que a gente realmente esteja fazendo isso. Se você diz isso, que o paciente está no centro de tudo, mas você deixa ele numa cadeira dura, no pronto atendimento, se sua única maneira de garantir para ele alguma segurança é ter um protocolo de Manchester sem avisar para ele como funciona isso, ou seja, por que ele tem um processo randômico, ele não é atendido logo de cara. Se você ainda tem um processo de deixar ali uma comunicação com ele, que a única comunicação que você tem com ele é uma televisão, passando um único canal de televisão que chama-se Rede Globo, né? Se você faz uma triagem demorada com o seu paciente, se ao tomar uma medicação dentro do seu hospital, ele fica lá meia hora com aquele negócio enfiado no braço, sem ninguém para atendê-lo, né? Se ele não tem um lugar para falar se ele gostou ou não de você, se essas coisas acontecem, ele não está no centro. Isso é só um discurso, né? Vamos tentar mudar isso. Legal? Valeu!
Obrigado, Alberto, pela coluna da semana. Sempre importante para o nosso mercado e os nossos internautas adoram. Comunidade ABC Com, chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo que nos ajuda na produção. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC, no canal 527 da NET, a partir das 21 horas. Se você está fora do ABC, pode acompanhar aqui pelo nosso YouTube. Sexta tem ABC com Jornal e 7x1 com Dil Mota. Semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com a sua audiência. Até lá! ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação.